Você já presenciou uma festa de casamento onde tudo parecia perfeito e, em um segundo, tudo virou um desastre? O motivo? Um tapa violento no rosto de uma criança de 5 anos. Naquele dia, meu filho Tyler, com muita fome, pegou um pequeno cupcake da mesa de doces. Ele não tinha nem dado a primeira mordida quando minha sogra, Bárbara, marchou em direção a ele com fúria e o esbofeteou tão forte que o menino caiu no chão de mármore, na frente de centenas de convidados. Mas o que mais machucou meu coração não foi o tapa, e sim as palavras do meu marido, Kevin. Ele segurou meu braço com força e sussurrou: "Hoje é o casamento da minha irmã. Esqueça isso, Emily. Não faça um escândalo." Olhei para meu filho segurando a bochecha vermelha e depois para o homem que prometeu nos proteger. Senti meu coração congelar. Eu ia engolir o choro para não estragar o dia daquela família, mas ninguém esperava o que aconteceu a seguir. O menino se levantou, limpou as lágrimas e pronunciou uma frase simples. Por causa dela, o salão ficou em um silêncio mortal. A noiva travou, o noivo ficou pálido e minha sogra começou a tremer. 10 minutos depois, a família do noivo cancelou o casamento ali mesmo. O que uma criança de 5 anos revelou para destruir um casamento preparado por meses? Tudo começou naquela manhã, no luxuoso clube de campo em Westchester, Nova York. O ambiente estava impecável, com lustres de cristal e flores importadas. Todos achavam que era o casamento perfeito, mas eu sabia a dor oculta que engoli nos meus 3 anos como nora. Meu nome é Emily, tenho 30 anos, sou contadora, e meu marido Kevin é técnico de engenharia. Nossa renda era humilde, mas suficiente para criar nosso filho Tyler, um menino extremamente obediente e educado. Porém, para minha sogra, nunca fomos parte da família. Se minha cunhada, Chloe, precisava de dinheiro ou ajuda, Bárbara vendia as próprias joias por ela. Já Kevin e eu tivemos que nos virar sozinhos para tudo. Quando dei à luz, minha sogra me visitou no hospital por apenas 15 minutos, deixou um café na mesa e disse que Chloe precisava mais dela por causa de enjoos da gravidez. Kevin sempre ficava em silêncio diante dessas humilhações, dizendo apenas: "Esqueça isso, Emily. Ela é idosa." Com o tempo, passei a me calar, percebendo que manter a paz na família dele era mais importante do que meus sentimentos. Esse foi o segundo casamento de Chloe, agora com um homem de uma família rica do setor imobiliário. Minha sogra queria que tudo fosse perfeito, mas ninguém sabia que Kevin e eu tivemos que pagar secretamente por esse luxo. 2 meses antes, Bárbara nos reuniu dizendo que faltavam $30.000 para o evento e exigiu nossa ajuda. Aquele dinheiro era toda a poupança que juntei em 5 anos de trabalho duro, fazendo horas extras e economizando cada centavo para dar de entrada em nossa casa própria. Mas Kevin implorou, prometendo devolver tudo. Com o coração amolecido, transferiu o dinheiro. Minha sogra nem sequer agradeceu. Naquela manhã, levei Tyler bem cedo, vestindo um pequeno terno azul que passei com todo cuidado. Ele estava radiante, correndo pelo saguão e perguntando se a tia seria uma princesa. Eu sorria, sem imaginar que, em poucas horas, aquele lugar se tornaria a memória mais dolorosa da sua infância. Por volta das 9 horas da manhã, o fluxo de convidados aumentou muito no clube de campo. Eu estava sobrecarregada, correndo de um lado para o outro para ajudar com os presentes, checando o mapa de assentos e levando água para a suíte nupcial. No entanto, no momento em que entrei no quarto de Chloe, a voz irritada da minha sogra ecoou de forma ríspida: "Você está trazendo essa água só agora? Que lentidão absurda! Saia daqui para não ficar ocupando espaço." Saí dali em silêncio, engolindo a humilhação. Assim que fechei a porta, Tyler veio em minha direção e segurou a minha mão. "Mamãe, eu estou com muita fome." Olhei para o meu relógio e vi que já passava das 10 da manhã. Como tínhamos saído de casa na maior correria, a única coisa que tínhamos comido no caminho foi uma fatia de torrada dentro do carro. Eu me ajoelhei na altura dele, dei um sorriso e sussurrei: "Querido, espere só mais um pouquinho, por favor. Assim que os convidados se sentarem, a mamãe vai pegar comida para você." Tyler acenou com a cabeça obedientemente, sentou-se em uma cadeira no canto do saguão e colocou as 2 mãozinhas sobre a barriga. Ele ficou ali, esperando pacientemente por mim, sem soltar uma única reclamação. Eu nunca imaginaria que a fome de uma criança de 5 anos desencadearia uma tragédia que arrastaria um segredo obscuro daquela família, expondo a podridão deles na frente de todos.
O salão principal já estava praticamente lotado. O aroma delicioso da cozinha começou a invadir os corredores, tornando a fome de Tyler ainda mais intensa. Enquanto outras crianças corriam com pratos cheios de biscoitos e sucos, meu filho apenas observava de longe, em absoluto silêncio. Uma garçonete muito gentil notou a situação, aproximou-se com um sorriso e sussurrou que havia cupcakes extras na área de preparação do buffet, e que eu poderia pegar um para ele. Eu agradeci profundamente e segurei a mão do Tyler para levá-lo até lá. Porém, bastou darmos os primeiros passos para que a voz estridente da minha sogra ecoasse pelo saguão. Emily, o que você está fazendo parada aí? Vá agora mesmo para a porta principal ajudar a recepcionar os convidados VIP. Isso é muito mais importante. Tyler olhou para mim com seus olhos puros e disse: Pode ir, mamãe, eu espero aqui. Passei os 40 minutos seguintes completamente presa na entrada do clube, atendendo dezenas de parentes ao mesmo tempo. Assim que o movimento na porta finalmente diminuiu, meu coração disparou de preocupação e eu corri de volta para o saguão. A cadeira onde eu havia deixado estava vazia. O pânico tomou conta de mim. Comecei a andar rápido pelos corredores chamando por ele desesperadamente. Foi então que o avistei perto de uma mesa imensa repleta de doces finos e cupcakes coloridos. A mesma funcionária gentil estava ali e, ao ver o olhar fixo de Tyler, sorriu e perguntou de qual ele tinha gostado mais. Tyler apontou timidamente para um cupcake com um ursinho de açúcar no topo, mas disse que a mamãe dele ainda não tinha dado permissão. Encantada com a educação do menino, a garçonete insistiu, dizendo que era um presente dela. Eu estava a cerca de 20 metros de distância quando presenciei a cena. Eu estava prestes a me aproximar quando o meu celular tocou, era o fotógrafo perguntando pela família. Aquela distração durou apenas alguns segundos. Quando olhei para a frente, vi Tyler esticando sua mãozinha para pegar o pequeno bolo com os olhos brilhando de alegria. Ele mal teve tempo de começar a puxar a embalagem de papel do fundo do doce quando, de repente, uma silhueta avançou por trás dele como um furacão, com o rosto completamente desfigurado pelo ódio e pela fúria. O momento aconteceu tão rápido que, mesmo dias depois, eu ainda mal conseguia acreditar. Centenas de convidados conversavam alegremente sob a luz dos lustres de cristal, enquanto a música romântica preenchia o ambiente. Ninguém esperava que aquela atmosfera de luxo seria despedaçada em segundos por um som que deixaria o salão em choque. Enquanto eu corria na direção dele, gritei com todas as minhas forças: Tyler, não coma ainda. Espere a mamãe. Meu filho se virou com um sorriso inocente no rosto, segurando o pequeno cupcake que nem tinha sido desembrulhado. Mamãe, a moça legal me deu, mas a frase dele nunca foi terminada. O som da palma da mão estalando contra a bochecha de uma criança de 5 anos foi alto e ensurdecedor. Foi um estalo tão seco que abafou o som da música por um instante. O cupcake voou da mão de Tyler, caindo no chão de mármore e espalhando o creme rosa pelo sapato dele. O corpinho do meu filho perdeu o equilíbrio e ele caiu com força. Seus joelhos bateram no chão duro e as palmas das mãos começaram a sangrar pelo impacto. Seus olhos arregalaram em puro estado de choque, sem entender o que tinha acontecido. Meu coração simplesmente parou. Tyler. Me joguei no chão de joelhos e o abracei com força. A bochecha esquerda dele estava vermelha com a marca de 5 dedos. Ele mordia os lábios para conter as lágrimas, tremendo e segurando o meu vestido. Olhei para cima e vi minha sogra, Bárbara, bufando de raiva, olhando para o próprio neto sem qualquer piedade. Ela apontou para o doce estragado no chão e gritou com uma voz estridente: Quem mandou ele pegar isso? Essa comida é para os convidados VIP. Uma criança desse tamanho já está acostumada a roubar o que quer. O salão inteiro silenciou. Os convidados ao redor se viraram para olhar. A garçonete que tinha dado o doce correu desesperada, tentando explicar que ela mesma tinha oferecido porque eram unidades extras. Minha sogra a cortou agressivamente, humilhando a funcionária e dizendo que ninguém a tinha autorizado a distribuir os bens da família. Tyler olhou para a avó e, com a voz bem baixinha, disse: Vovó, me desculpa. A moça me deu. Eu ainda não comi. Antes que ele terminasse, Bárbara gritou: Cale a boca. Não se faça de vítima. Sua mãe não te deu educação, então eu mesma vou te ensinar. Aquilo foi como uma faca no meu peito. Fiquei de pé,
tremendo de fúria, e enfrentei aquela mulher. Chega, Bárbara. É apenas um cupcake. Se não queria que lhe pegasse, bastava falar. Por que você tinha que bater nele? Ela me olhou com desprezo. Você tem coragem de me responder? Bati para ele aprender a não ser uma criança gananciosa. Os sussurros dos convidados começaram a tomar conta do salão, muitos criticando a crueldade de bater em um menino com fome. Mas minha sogra não se importava e continuou gritando para quem quisesse ouvir, dizendo que uma nora que não sabia educar o filho em público só trazia vergonha para a família. Foi nesse momento que Kevin correu da entrada principal ao ouvir a confusão. Vendo Tyler no chão, ele parou por um segundo. O que está acontecendo aqui? Olhei para o meu marido com um nó na garganta. Tyler foi agredido pela sua mãe só porque pegou um doce. Esperei que Kevin corresse para abraçar o filho, que perguntasse se ele estava bem ou que dissesse para a mãe que ela tinha passado dos limites. Mas não. A primeira coisa que ele fez foi segurar o meu braço e sussurrar no meu ouvido. Emily, hoje é o casamento da Chloe. Não façam um escândalo aqui. Fiquei paralisada. Kevin, esse é o seu filho. Ele franziu a testa. Eu sei, mas temos muitos convidados hoje. Deixe isso para lá por enquanto, conversamos em casa. Aquelas palavras de novo. O mesmo maldito andeixe para lá. Por 3 anos, cada humilhação da mãe dele era um andeixe para lá. Dei uma risada amarga. Peguei Tyler no colo, e ele enterrou o rosto no meu pescoço, chorando baixinho e dizendo que a culpa era dele por ter pegado o bolo. Meu coração quebrou. Não, meu amor, você não errou. Os errados são os adultos que esqueceram como amar e que colocam o orgulho acima da família. Nesse instante, a música de entrada da noiva começou a tocar ainda mais alto. O cerimonialista anunciou no microfone para todos os convidados tomarem seus assentos. As pessoas começaram a se mover, achando que o incidente tinha acabado ali. Mas ninguém sabia que, por trás daqueles olhos cheios de lágrimas de Tyler, estava guardado um segredo que ele tinha escutado sem querer dias atrás na nossa casa. Um segredo sobre o dinheiro do casamento que minha sogra e meu marido achavam que ninguém jamais saberia. E em poucos minutos, quando ele falasse com a inocência de uma criança, o salão inteiro desabaria. Carreguei Tyler até um sofá no final do corredor, perto de uma grande parede de vidro que dava para o jardim. O sol entrava suavemente, mas dentro de mim havia uma tempestade. Kevin veio atrás de nós, tentando passar a mão na cabeça do filho, mas Tyler se encolheu, rejeitando o toque do pai. Kevin suspirou e disse que a mãe dele tinha exagerado, mas insistiu que precisávamos voltar para o salão para não levantar suspeitas. Olhei para ele com um desprezo que nunca imaginei sentir pelo meu marido. Naquele momento, decidi que meu casamento estava acabado. Antes que Kevin pudesse dizer mais alguma coisa, o noivo, Marcos, e seus pais apareceram no corredor. Eles tinham visto a confusão de longe e estavam visivelmente desconfortáveis. O pai de Marcos, um homem influente e muito sério, olhou para Tyler e perguntou o que tinha acontecido. Minha sogra, Bárbara, que vinha logo atrás fingindo preocupação, tentou intervir rapidamente. Ela sorriu falsamente e disse que não era nada, apenas o neto que era um pouco teimoso e precisava de correção. Foi então que o inesperado aconteceu. Tyler se soltou dos meus braços, ficou de pé no sofá e olhou diretamente para o noivo e seus pais. Com os olhos ainda cheios de lágrimas e a bochecha muito vermelha, ele falou com a voz mais pura e inocente do mundo. A minha vovó bateu na minha cara porque eu sou pobre. Ela disse que o bolo era só para os ricos. Mas o meu papai e a minha mamãe deram $30.000 para ela fazer essa festa. Eu ouvi ela dizendo na cozinha que a tia Chloe precisava enganar vocês, porque se vocês soubessem que a família dela estava cheia de dívidas e falida, o moço rico não ia querer casar com ela. O silêncio que se instalou naquele corredor foi mais aterrorizante do que qualquer grito. A expressão do noivo mudou instantaneamente. O pai dele olhou fixamente para Bárbara, cujas mãos começaram a tremer violentamente, e o rosto perdeu completamente a cor. Chloe, que tinha acabado de chegar segurando o vestido de noiva, travou no lugar, parecendo um fantasma. O pai do noivo deu um passo à frente e perguntou a Kevin se aquilo era verdade. Kevin, completamente encurralado pela inocência do próprio filho, gaguejou, olhou para mim esperando que eu mentisse para salvá-los, mas eu apenas permaneci em silêncio. Diante do desespero de Kevin e do choro falso de Chloe,
a verdade ficou escancarada. A família rica de Marcos prezava pela honestidade acima de tudo, e perceber que estavam caindo em um golpe financeiro planejado por Bárbara foi o limite. Sem hesitar, o pai do noivo olhou para o filho e disse que aquela farsa mudava tudo. 10 minutos depois, o noivo e sua família subiram ao palco principal. Diante de centenas de convidados boquiabertos, Marcos pegou o microfone e anunciou que o casamento estava oficialmente cancelado devido a quebras de confiança irreparáveis. A humilhação que Bárbara tanto temia aconteceu da pior forma possível, no palco do clube mais caro da cidade. Peguei a mão do meu filho, arrumei sua gravata borboleta e caminhei em direção à saída, deixando para trás os gritos de desespero de Chloe e as lamentações da minha sogra. Kevin implorou para eu ficar, mas eu não olhei para trás. Aquela quantia de $30.000 seria cobrada judicialmente, mas a minha paz e a dignidade do meu filho valiam muito mais. Entramos no carro e, pela primeira vez em 3 anos, senti que éramos finalmente livres. Se você ficou chocado com a coragem desse menino e com a reviravolta dessa história, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos relatos impressionantes e deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo: o que você faria se estivesse no lugar dessa mãe? A sua reação é muito importante para nós.